Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, capital do samba, do sol e do futebol. No epicentro de uma metrópole com mais de 6 milhões de habitantes, emerge um vulcão chamado Flamengo. São mais de 40 milhões de seguidores que fazem do Mengão o clube com a maior massa adepta do mundo. O que eu posso dizer é que, por exemplo, não desejo a um filho meu ser treinador. Sinceramente, não desejo. Não desejo porquê? Porque nós temos muitos momentos de sofrimento, às vezes um sofrimento terrível, e muitas vezes dessa forma isolada, dessa forma, um sofrimento para dentro. Por isso eu não desejo a um filho meu que esta vida já chega. Mas é assim, é uma paixão, neste momento é uma droga que eu tenho medo de viver sem ela. Ainda não me consegui preparar para parar, ou para parar durante um tempo. Então aqui no Brasil há aqui momentos em que apetece mesmo parar, porque é exausto, é uma coisa de jogos atrás de jogos atrás de jogos, é difícil. Mas também me conheço bem, paro 2 meses e no final de 2 meses já estou com uma ansiedade tremenda, já parece que o sangue, o futebol já está a chamar por mim. Já podia estar tranquilo, não é? Podia gozar um bocadinho mais a vida. Eu estou farto de prometer à minha família que qualquer dia para, mas não me vejo, sinceramente, não me vejo a parar assim, deixar de, porque eu não sei, depois vou fazer o quê, não sei o que é que vou fazer da minha vida. Eu não tenho muitos, o futebol eu vivi toda a minha vida com futebol, portanto ainda não consigo imaginar a minha vida sem ele. Apesar de saber sempre o que quer para a sua vida, o que Vítor Pereira não sabe é que a esta altura está a poucos dias de ser demitido do cargo de treinador do Flamengo. O técnico de Espinho, na única entrevista exclusiva a um jornalista português, concedida no centro de treinos do emblema carioca, faz uma revelação. Eu não sou muito de sonhar, eu sou muito de ir conquistando as coisas, né? Ir conquistando. Eu um dia disse a mim próprio que queria ser treinador, não é? Um dia convenci-me, já quando era jogador eu queria ser treinador. E fui-me preparando, não é? Fui para a faculdade, ali da minha zona, pouca gente ia para a faculdade, ali daquela zona ali, porque eu sou daquela parte mais a sul, dali de Espinho, né? Daquela zona. As fábricas, que as pessoas vão trabalhar para as fábricas e pronto, e ficavam por aí. Eu achei que não era isso que queria para mim, queria estudar, queria fazer aquilo que muito cedo foquei-me num objetivo. E é isso que muitas vezes nós dispersamos, porque às vezes não sabemos o que é que queremos ser, não é? Mas eu sempre soube o que queria ser, eu sempre soube que queria ser treinador, sempre. Depois meti na cabeça que queria ser treinador da Primeira Liga, e cheguei a treinador da Primeira Liga. Meti na cabeça que queria ser campeão em Portugal. Fui campeão em Portugal. Meti na cabeça que queria ser campeão noutros países. E fui conquistando e as coisas foram acontecendo naturalmente. Foi uma sequência do trabalho e as oportunidades foram surgindo. Este programa é-lhe oferecido por Dom Brasas, os melhores churrascos com serviço takeaway. Tiago, Workwear Fabric Solutions. Auto AM Spar, oficina mecânica. Medium, Real Estate, Corporate, intermediários de crédito, uma relação de confiança. Ginásio Bombeiros de Famalicão. Treina por apenas 29,90 €. Estamos aqui no CT do Flamengo, um CT de alto rendimento. Logo na entrada, nós vemos a figura de Zico, um dos maiores ídolos deste clube.
Na primeira entrada lá fora, em letras grandes, Ninho do Urubu, como ele é conhecido aqui, tanto por adversários quanto pela sua própria torcida, que hoje é simplesmente a maior do mundo. O Flamengo tem a maior torcida do mundo, 45 milhões de adeptos. Normalmente, quando joga em casa, joga no mítico estádio do Maracanã. E normalmente, seja com quem for, a lotação é esgotada. São 65 mil ingressos vendidos. Este é o Flamengo. Aqui eu vou mostrar aqui o meu gabinete. Departamentos, né? Cada departamento scout. Aqui é o nosso. Este é o vestiário deles. Eu raramente cá banho. Eu acho que foi a primeira vez que entrei aqui. Porque para mim, o vestiário deles é deles. A dimensão, a organização do clube, porque isto é uma máquina enorme, mas uma máquina organizada, muito bem organizada, comparado com os melhores na Europa. Isto foi projetado de forma a toda a gente ver toda a gente aqui. Ou seja, nós cruzamos a todo momento uns com os outros, porque isto foi um bloco só em que tem tudo aqui. Por aqui, esta parte é a parte da recuperação dos jogadores, não é? Isto aqui é o que eles fazem. Gostam de jogar aqui o futebol antes do treino começar. Esta zona utilizamos normalmente os jogadores no final do treino, vêm fazer banho frio ou banho quente. Pequeno almoço e jantar. Nós também jantamos aqui. Sala de recreação, não é? E é onde eles cortam o cabelo também. Esse painel aqui são os títulos mais importantes da história do clube. Temos que acrescentar aqui. Hein? Chegamos aqui, dedo. Está. Minha casa de banho, o meu quarto. Nada de especial, mas não falta nada. A marca Flamengo está muito presente nesta estrutura. Está em todo lado. Aqui os jogadores e a equipa técnica são lembrados a toda a hora da grandeza deste clube. E depois é tudo vermelho, e preto. Já se adaptou ao vermelho, não? Rubro negro. Essa é uma casca de banana. O Brasil é que me escolheu a mim, porque assim, eu não tinha muita, eu logo que cheguei disse que não tinha muito conhecimento. O futebol brasileiro que eu via era no sentido de analisar jogadores, não é? Porque eles têm muitos jogadores de qualidade aqui. Do ponto de vista tático, não era um campeonato que eu conhecia bem, não é? Isso tenho que admitir, e admiti logo à chegada. Agora, vir para o Brasil é o que está a acontecer a muitos dos treinadores portugueses neste momento, não é? Um bom mercado, com muito jogador de qualidade, uma diversidade tática muito grande. Isso é que me surpreendeu um bocadinho, porque nós fazemos um jogo hoje contra uma equipa que joga de determinada forma e, passado 3 dias, vamos jogar com outra equipa que joga de forma completamente distinta. E isso, no crescimento do treinador, é importante. Portanto, é importante porque nos obriga, e o calendário também. O calendário é tremendo aqui, né? Nós este ano podemos fazer 80 e tal jogos, né? que é uma coisa um bocadinho absurda, mas é a realidade. Mas isso também nos leva ao limite em termos de... Andamos sempre nos limites de trabalho, com muito pouco tempo de descanso, de pausa, porque os jogos são uns atrás dos outros e obriga-nos, essa diversidade tática obriga-nos a pensar muito. E aí surpreendeu-me o Brasil. Este programa é-lhe oferecido por Dom Brasas, Tiago, Auto AM Sport, Medium, uma relação de confiança, Ginásio Bombeiros de Famalicão. Não há outro campeonato no mundo, além do português,
com tantos treinadores lusos colocados à prova. Este namoro aos técnicos portugueses está a provocar uma onda de ciúmes na classe brasileira. Vítor Pereira desdramatiza e recorda um passado não muito distante do futebol em Portugal. Assim, eu sou de uma geração em que me habituei a ver muitos treinadores brasileiros em Portugal. A minha geração, quando eu era miúdo, quando era adolescente, agora a ordem está virada ao contrário, do avesso. Eu acredito que nós aprendemos com os treinadores brasileiros, não tenho dúvida nenhuma. Eu, por exemplo, vi jogar de uma forma o Fluminense que não vi mais equipa no mundo a jogar. Portanto, eles jogam de uma forma e eu tive que vir cá para perceber isso, né? Já joguei contra eles mais do que uma vez. O que eu quero dizer com isto é que nós temos a aprender com os treinadores brasileiros e nós também podemos aportar coisas para eles, né? Trazer coisas. Eu acho que o que aconteceu em Portugal foi o investimento da Federação em termos de cursos, o investimento das faculdades também, aquela coisa em que em Portugal, para ser treinador, tinha que ser jogador. Esse era o antigamente, o nosso passado. A partir do momento em que se começou, do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático, a juntar as duas coisas, não é? Começaram a surgir treinadores, não é? Treinadores com qualidade, bem formados, acho eu. O treinador português é, de uma forma geral, bem formado, com conteúdo tático, estratégico, e depois a nossa capacidade de adaptação. Nós somos um bocadinho, nós corremos o mundo, e a qualquer lado que chegamos é uma questão, provavelmente, da nossa genética como povo, que chega e adapta-se e vai, e por isso muita gente tem tido sucesso por esse mundo fora. Aqui a grande diferença é esta, é que as equipas em casa jogam de uma forma, agigantam-se, porque as torcidas, não é? As torcidas são enormes, são estádios cheios, e uma equipa, até uma equipa do fundo da tabela, em sua casa agiganta-se e joga de forma completamente diferente quando vai jogar fora. Quando vai jogar fora, joga de outra forma, de uma forma mais fechada. Nós jogamos hoje, por exemplo, passado 3 dias, tivemos de fazer uma viagem grande e chegarmos e jogamos com 20 graus e depois chegamos e depois fazemos a viagem e vamos, por exemplo, o ano passado ao Ceará ou um sítio para jogar com 30 e tal graus, e que torna este campeonato muito difícil, muito difícil. À distância da pátria amada, Vítor Pereira lembra que a vida de treinador é feita de incertezas, mesmo quando tudo parece certo, num país onde à partida não faltam candidatos. Enquanto aqui nós temos aí umas 7, 8 equipas que podem lutar, que podem surgir para ganhar o campeonato, claro, tendo uma ou outra mais probabilidades, mas há ali umas 7 ou 8 equipas que andam ali na luta pelo, eles chamam aqui o G4, não é? Os 4 primeiros, que dá acesso direto à Libertadores. Em Portugal nós temos os 4 grandes, os 3 grandes mais o Braga, e depois os outros jogam por alguma coisa, mas jogam para o meio da tabela. Um Guimarães que já teve, hoje tem menos, não é? Também tem menos, mas também anda ali, mas aqui eu garanto-vos que aqui este campeonato é bem mais difícil, bem mais complicado. Eu quando fui para a China, eu estava convencido que ia para a Inglaterra, não é? Que ia para a Inglaterra, porque estávamos ali a tratar de um clube para a Inglaterra, e de repente uma chamada, estava a comer um peixinho e recebo um telefonema: queres ir para a China? E pronto, e a vida, de repente, passado 2 dias, estava a viajar para a China, já não era para a Inglaterra. A vida de um treinador é mesmo esta, assim, de um momento para o outro. Tal como não estava à espera de continuar no Brasil, porque a minha ideia era ir embora e ficar um tempo com a família, e acabei por, de repente, ficar aqui mais um ano. Na verdade, Vítor Pereira ficará pouco mais de 3 meses como treinador do Flamengo.
Após falhar a possibilidade da conquista de 5 títulos, o técnico não chega sequer a iniciar o campeonato. E nesse curto espaço de tempo, o calendário altamente exigente do futebol brasileiro não lhe permite sequer um único encontro com um vizinho muito especial. Nós andamos sempre ocupados, muito ocupados, não é? Muito ocupados. Não é? Eu vivo, por exemplo, no mesmo condomínio, não é? Também não estou há muito tempo, mas vivo no mesmo condomínio com o Luís Castro e ainda não estive um dia com ele, ainda não estive uma vez com ele. Estive com ele antes de vir para cá, viajei com ele para Portugal, mas ainda não consegui estar com ele, portanto, é difícil. Nós, com tanto trabalho, com tantos jogos para preparar, mantermos contacto uns com os outros. Mas eu tenho todo o gosto, quando estiver com eles, todo o gosto em conversar um bocadinho. Conversar sobre o quê? Só sabemos falar de futebol, não sabemos falar mais nada, não é? Mas a conversa acaba sempre no mesmo. Sem tempo para marcação de compromissos, o treinador não esquece outras marcas do passado, daquelas que o tempo não apaga. Como aquele minuto 92, no Estádio do Dragão. Aquele momento daquela vitória no Porto, não é? do Kelvin, não é? Com o gol do Kelvin, esse foi um momento que teve. Não é? A minha memória é muito fraca, mas a minha memória emocional é forte e eu recordo-me bem daquele momento fantástico, não é? Que nós vivemos ali. Aquela vitória também contra o Guangzhou na China, que nos deu o campeonato, que nos deu o único título, o único campeonato que o clube ganhou até hoje, os únicos 2 títulos, a Supertaça e a Liga Chinesa. Perdemos o campeonato e podemos perder o campeonato e se ganhassem esse jogo, teriam ganho a Liga. Esse também foi um momento que me marcou. E o momento que mais me marcou pela negativa foi a perda da subida de divisão com o Santa Clara. Com o Santa Clara andámos a época toda em primeiro ou segundo lugar, e no último jogo na Vila da Feira perdemos o jogo e perdemos a subida. Portanto, esse foi o momento que mais doeu, não é? Que mais doeu. Seja qual for o destino dos treinadores portugueses do outro lado do Atlântico, sobra uma certeza: o Brasil e o Rio de Janeiro ainda são um pedacinho de Portugal. O Rio de Janeiro tem muitos traços de Portugalidade. Eu até chego a dizer que é uma casa portuguesa, com certeza. Para aqui vieram muitos imigrantes e nunca se esqueceram das origens. Eles fundaram várias casas tradicionais. Nós temos a Casa do Minho, famosa. Nós temos a Casa dos Poveiros, nós temos a Casa de Viseu, de Arouca, a Casa dos Açores e a Casa de Trás-os-Montes, onde estamos hoje. Aqui com um detalhe impressionante, esta urna. Esta urna tem terra de Trás-os-Montes trazida para alguns imigrantes que aqui moram, mas que vão de férias e voltam. Essa terra é utilizada para aqueles que não tiveram possibilidades de um dia voltar a Portugal e na hora da morte, quando sepultados, são sepultados com um pouquinho de terra de Trás-os-Montes. Te deixo consternado no primeiro abril. Não sejas tão ingrata, não esqueças quem te amou. E em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Este programa é-lhe oferecido por Dom Brasas, os melhores churrascos com serviço takeaway. Tiago, Workwear Fabric Solutions.
Auto AM Spar, oficina mecânica. Medium, Real Estate, Corporate, intermediários de crédito, uma relação de confiança. Ginásio Bombeiros de Famalicão. Treina por apenas 29,90 €.